Eu já assisti Homem-Formiga Quantumania e eu tenho que falar pra vocês que tem um vilão lá que pra mim é incrível, mas não no filme. Estamos falando de ninguém menos do que o MODOK. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes e hoje eu vou contar pra vocês a origem do MODOK lá dos quadrinhos, porque aqui no filme ela tá diferente, então eu vou falar também mais pro final do vídeo, vamos focar aqui na dos quadrinhos. Esse vídeo não tem spoiler, tirando no final do vídeo, mas relaxa que eu vou avisar a parte que tiver spoiler. Em geral, assim, o vídeo não vai ter, e aí com o aviso você vai poder pular e... O MODOK ele foi criado por ninguém menos do que Stan Lee e Steve Ditko. Olha só a responsa. Ele apareceu pela primeira vez em Tales of Suspense em 93, lá em 1967. Seu verdadeiro nome é George Tarleton. E ele é um técnico da EMA. EMA que significa Ideias Mecânicas Avançadas. A EMA tinha um projeto de tentar desbloquear e avançar os poderes mentais dos humanos. Sabe aquele negócio que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro? Se a gente usasse 100%, a gente ia ser muito mais foda do que a gente é. Pois é, a ideia da EMA era destravar todo esse potencial e fazer um humano chegar ao seu 100%. E aí um dia o próprio George Tarleton ele se submeteu ao experimento e foi um processo doloroso, fazendo com que ele se tornasse um organismo mental desenvolvido unicamente para computar. Colocando tudo isso, obviamente em inglês, fica um acrônimo para MODOK. E olha só, de início os experimentos dele deu certo, tá? Só que, como efeito colateral, a sua cabeça começou a crescer desproporcionalmente, a ponto dele não conseguir ficar em pé sozinho e ter que ficar numa cadeira flutuante. Pois é. E é por isso que o MODOK ele tem essa aparência bizarra, muito feia, mas muito engraçada também. Sendo assim, o MODOK começou a ajudar a galera ali a decifrar o cubo cósmico. Só que por conta da sua capacidade mental, a sua ambição começou a aumentar cada vez mais a ponto que ele matou os cientistas da EMA para se tornar o cientista supremo ali daquele lugar, e ele ainda por cima mudou o seu nome para Mental Organism Designed Only for Killing, que fica MODOK também. Bom, agora oficialmente como o MODOK que a gente conhece, o super vilão, ele continuou trabalhando ali na EMA, numa espécie de, pô, sou chefão e isso aí contra mim eu te mato. E ele estava numa base submarina. E foi lá que ele enfrentou o seu primeiro inimigo, ninguém menos do que o Capitão América. Mas isso aconteceu porque ele acabou sequestrando e interrogando a Sharon Carter, que estava ali fazendo umas espionagens pra SHIELD. E aí acontece que o MODOK de primeira mão conseguiu derrotar o Capitão América, só que por ele ser aquele chefão que eu falei, todo ditador e... bora! Assim que eu mandei, a sua própria equipe se rebelou e isso acabou ajudando Sharon e o Capitão América a fugir, explodindo toda aquela base submarina. Ele usou todas as suas habilidades psionicas para sobreviver à explosão. E desde então ele passou a odiar. Ele odeia o Capitão América porque ele é perfeitinho demais. Não, isso é muito engraçado. Bom, e desde então o MODOK ele passou a enfrentar muitas pessoas. Ele passou a enfrentar os Vingadores, ele já enfrentou o Namor, já enfrentou o Homem de Ferro e, inclusive, ele já enfrentou até os próprios vilões, como no caso do Doutor Destino. Pois é, os dois saíram ali, ó, na chincha. Mas, com certeza, o mais interessante é quando ele enfrenta o Hulk. Por quê? Da primeira vez que ele enfrentou o Hulk, ele passou a sua mente por um robozão gigante e saiu no mano a mano com o Hulk ali. Obviamente, ele acabou perdendo, mas foi a primeira vez que ele transformou a Betty Ross na Arpia. Só que, obviamente, ele foi derrotado e o Bruce conseguiu reverter a transformação da Betty Ross. Ele passa a ter uma raiva insana pelo Hulk, então ele se alia ao General Ross e descongela o Abominável, que estava congelado nessa época, começa a fazer muita tortura psicológica nele até ele ficar putaço e enfrentar o Hulk. O que acabou não dando certo também. Outra curiosidade é que ele já teve uma namorada. Sim, ele já transformou uma mulher chamada Catherine Waynesboro, que trabalhava junto com o Bruce Banner, na sua versão feminina. E ela se torna então a Miss MODOK. Só que tudo cai por terra quando ela vê que ele é um assassino a sangue frio, quando ele assassinou o Abominável por não ter derrotado o Hulk. E aí nessa época o MODOK acaba sendo assassinado pela Víbora Assassina. Mas, como eu sempre digo, nada na Marvel permanece morto por muito tempo. E é óbvio que ele vai voltar. Mas
Antes dele voltar, a Yemei, com a falta do MODOK, acabou pegando a Miss MODOK e transformou ela na Modam, que não durou muito, e aí a Yemei voltou e reconstruiu o MODOK tudo de novo. Mais pra frente, ele acabou se juntando com um grupo de vários vilões. Tinha o líder, o mago, o pensador louco e o fantasma vermelho. E durante essa época, eles atacaram uma base aérea e acabaram conseguindo obter o corpo sem vida da Betty Ross. Aproveitando o momento de fraqueza do General Ross, que já sua filha tinha morrido, ele atribuía toda a culpa, por exemplo, ao Hulk. Então ele chega junto com o líder e faz a proposta de transformar o General Ross em ninguém menos do que o Hulk vermelho. Sendo assim, ele transformou o General Ross no Hulk vermelho e o corpo da Betty Ross, que estava sem vida, ele transformou na She-Hulk vermelha. E nessa mesma época, ao tentar capturar os heróis mais inteligentes do mundo, ele acabou contaminando alguns super-heróis com radiação gama. Um exemplo deles é o Amadeus Cho, que acabou ganhando poder suficiente para transformar o MODOK de volta em Charles Tarleton. Bom, e obviamente muita coisa aconteceu aí, mas outra coisa que vale a menção é que ele possui uma versão mais atualizada que a versão mais atual, que é o MODOK Superior. O MODOK Superior, ele tá atuando nos Vingadores Secretos, pois é, ele me convidou para participar lá, e esse grupo foi criado para confrontar rebeliões robóticas geradas em consequência da ação de Aaron Stark de retirar o livre-arbítrio das inteligências artificiais. Bom, aí a gente viu que o MODOK é essa criatura ambiciosa por poder, muito feia, mas confia em mim, apesar dele ser feio, engraçado, cabeçudo, ele bota muito medo. Mas não no filme. Pois é, agora vamos começar com os spoilers. Eu vou estar colocando aqui, ó, em algum lugar da tela, provavelmente vai estar aqui. Minuto para vocês pularem. Eu vou tentar também colocar ali na barrinha. Eu confesso que eu não sei fazer isso, tá? Mas eu descubro. E aí vocês vão poder pular pela barrinha também. Bom, mas agora falando da versão do filme, aqui George Tarleton não existe. Na verdade, ele é o Daryl, sei lá, não sei falar o nome dele, mas é o cara que era o Jaqueta Amarela lá no primeiro filme de Homem-Formiga. E se você lembrar, no final do filme, ele é mandado lá pro Reino Quântico e todo o seu corpo encolheu, enquanto sua cabeça ficou num tamanho proporcional. Eu confesso que eu até gostei dessa ideia, e assim, pra mim não tem problema mudar a origem. Só que o MODOK aqui, eu acho que ele foi muito subaproveitado, sabe? Ele podia ter sido algo grandioso, porque o MODOK é isso, ele é um dos vilões que, mano, ele é grandioso, tá ligado? Ele chega a ser bem marcante. Ele é engraçado, ele é feio, mas faltou mais feiura, entendeu? Faltou aquelas rugas na cara. Porque ele só era uma cabeçona gigante que parecia muito, tipo, Shark Boy Lava Girl. Desculpa, é um dos filmes que eu mais adorava na minha infância. Mas ele tá parecendo o professor lá, elétrico do Shark Boy Lava Girl. Os momentos com o MODOK com certeza são um dos mais tristes. Exatamente, não porque o filme é triste, mas você vê que o vilão podia ser muito bem aproveitado. E ele é facilmente descartável nesse filme. Ele não chega a marcar e ele ainda tem um mini arco de redenção. Cassie Lang chega e fala, deixe de ser um otário. E ele vira e fala, vou deixar de ser um otário. Pra mim teve muito aquela vibe de, ah não, para de ter depressão, sorria. Sério, isso foi ridículo no filme. Eu tô puto. Porque o MODOK podia ser muito legal, muito aproveitado. E ele, mano, ele tem um arco de redenção ali no finalzinho que... Meu Deus, mano, não, eu quero o MODOK maluco, loucão, feião, assustando geral e matando, cara. Mas enfim, agora vamos falar dos poderes do MODOK. Se você pulou a parte de spoiler, você não me viu dando uma surtadinha. Bom, então vamos falar alguns poderes do MODOK que não são muitos, mas são poderes bem legais e bastante úteis. Como, por exemplo, rajadas psionicas. Ele lança um raio assim, ó, da testa dele que, mano, sai matando geral, basicamente. Ele tem telepatia. Ele pode controlar mentalmente grupos de grande porte. Pois é, ele pode controlar
Mano, um exército ali, entendeu? Ele tem transferência corporal, então ele pode enviar a mente dele para outros corpos. Isso aconteceu com o MODOK superior, então pensa que tinha um MODOK, aí ele voltou à forma humana dele, ele falou, não gosto muito dessa forma, vou mandar meu cérebro para um MODOK superior. Ele tem capacidade extrasensorial, ele pode prever resultados prováveis através de clarividência, mas não, é probabilidade mesmo, estatística, matemática, mas parece um pouco clarividência às vezes, tá? E ele tem uma memória de computador, e isso transforma ele, obviamente, numa super inteligência. E eu ainda tô tancando que ele tem um puta de um ressentimento com o Capitão América, porque o Capitão América é perfeito demais, o corpo dele é perfeito, os seus poderes é perfeito. MODOK, tu é? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido. Lembrando a vocês que a monetização do canal tá ativada, então é mais importante do que nunca vocês darem um like, se inscrever aqui no canal, mandar para seus amigos. E você, sim, você que já assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou do MODOK. Se você concorda comigo dos mini surtos que eu tive nesse vídeo ou não. E para você que não assistiu ainda e não quer pegar spoiler, só comenta o que você espera do MODOK. Bom, sendo assim, valeu, falou!